Boa tarde! Começando a nossa live de quarta, exatamente ao meio-dia e 16, uns minutinhos de atraso, como eu avisei vocês, né? E bora lá criarmos uma quarta com bastante chuva, deu uma esfriada e vamos criar uma quarta aqui bem bacana. Para quem tá assistindo no gravado, vou dizer para vocês então passar esses minutinhos iniciais que a gente dá oi pro pessoal, fica convidando a galera para entrar, certo? Ó, a Nath chegou já. Esperar ela mandar o convite, mandou. Vamos ver se alguém pode estar com nós. O que mais é possível? Oi! Tá me ouvindo? E aí, meu bem? E aí, que Bueno? loucura, que loucura esse tempo, né? Tu tava aqui em Caxias, né? Tava, gente, uma serração aí pra esses mundo aí que... Deus do céu! Como é que é o nosso tempo aqui? Deu, tava contando umas pessoas. Linda, a Gabi entrou aqui com nós. Linda. Dias que eu não via ela aqui. Ai. E aí, o que nós vamos falar hoje, minha amiga, para esse povo? O que nós vamos falar hoje? A sobremesa. Já almoçou? Eu já almocei, né? Eu almocei porque depois eu terminar a live, ó. Atender a tarde toda, que mais é possível. Eita. Aí. Bora falar sobre saúde? Peraí. Ó, a Cirleia entrou. Bem-vinda, Cir! Aline entrou. Bem-vindas. Vamos falar sobre saúde? Duas enfermeiras falando sobre saúde, que nós somos enfermeiras agora. Ex-enfermeiras, né? Ex-enfermeiras e agora terapeutas olhando para o corpo de uma outra forma, né, amiga? Uhum. É que, amiga, a gente vai ter que trazer esse assunto. Vamos ter que trazer o nosso passado sórdido pela enfermagem. É, amiga, não adianta falar que é ex. Já foi um dia, né? Tudo bem, é esma. Ei, amiga, tá no seu currículo? Cadê o seu currículo? Muitos anos. Não, eu acho interessante, né, a gente trazer esse tema até para as pessoas perceberem o quanto... Olha essa Fernanda comendo doce, gente. O quanto a gente vê de uma forma e a gente começa a perceber que existem outras possibilidades de ver o nosso corpo através não da medicina tradicional que a gente observa hoje em dia, né? Porque a medicina tradicional vê o corpo físico apenas. Hoje em dia que a gente vê alguns médicos falando sobre medicina integrativa, alguns buscando essas áreas, trazendo à tona algumas terapias que podem ser integradas na saúde, mas com toda certeza, se a gente começar a olhar para o todo, a gente vai começar a perceber que existem outras possibilidades aí para nós olharmos, não só o corpo físico. Também quero. Gente, ó, comendo paçoquinha de sobremesa que eu já almocei, tá? Vocês já almoçaram? Me conta o que vocês comeram hoje. Eu comi lasanha. Ó, tô comendo café preto. Tem como, né? Fernanda tá louco, né, Fernanda? Tá louco, né, Fernanda? Mas bora lá, quando a gente fala de saúde, né, de uma forma geral, é óbvio que a gente vai falar do corpo sim, não tem como não falar com ele, até porque o corpo ele é um ótimo comunicador, né? Através do corpo, muitas vezes, é quando a gente para observar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, né? O corpo é o maior manifestador de crenças e de pensamentos e emoções. Eu me lembro que quando eu fui fazer a classe de facelift energético, quem já fez a classe sabe do que eu tô falando. A gente aprende na classe do facelift energético que as nossas rugas,
Algumas, né? Não todas. Mas tem algumas rugas que é como se elas tivessem uma própria energia nelas. E essas rugas, muitas vezes, elas são o quê? Forma pensamento. Ou seja, é uma conclusão, um ponto de vista muito fixo que a gente tem sobre alguma coisa que o corpo chega a materializar. Então, pessoas, às vezes, que são muito rígidas, pessoas que às vezes são muito inflexíveis, que têm um modo de pensar muito fixo, acaba tendo, às vezes, linhas de expressões muito marcadas no rosto, que é uma própria forma do corpo comunicar esses pensamentos, essas crenças que vêm se manifestando ali. E muitas das nossas dores emocionais, dos nossos traumas, das nossas questões, eles se manifestam como doenças psicossomáticas, né? Como problemas emocionais. Muitas vezes uma própria desconexão com a espiritualidade, uma própria desconexão com a sua essência pode te trazer um adoecimento físico como uma forma de despertar. Muitas vezes a gente fala, né? Ou desperta pelo amor ou pela dor. Então, a dor para muitas pessoas acaba sendo uma doença física. Esse foi o meu caso, inclusive, né? E o que Precisou parou aí? passar isso, né, amiga? Precisou passar por um adoecimento bem intenso na vida para ir buscar outras formas. E da mesma forma que a gente trouxe aqui, né? A enfermagem, a medicina traz essa visão muito física. Então, para quem estudou aí 5 anos um corpo físico, olhar para ele de outra forma é realmente olhar, como tu trouxe aqui, para outros padrões, outros pensamentos que vão além do que a gente foi ensinado. E a gente começa a perceber que existem sim outras possibilidades, existe sim uma cura, existe sim uma forma de ver todos esses corpos aí que a gente tem e começar a cuidar melhor dele. Né? O que tu tá aí pensando? Eu tô aproveitando meu doce. Ai, ai, ai. Sabe que Eu acho interessante a gente destacar, quer ver? Pessoal, tem alguém aqui na live que tá com alguma dor em algum lugar? Tá passando por alguma sensação em algum lugar? Bota aí para nós se tiver, que uma das coisas que a gente pode fazer é conversar com a dor para ter mais clareza. Da ruga, para quem eu falei ali no facelift energético, para quem tem uma ruga muito expressiva, você pode também fazer uma comunicação intuitiva com essa ruga. Como é que seria essa comunicação? Você começar a observar, olhar para aquela tua linha de expressão muito marcada e começar a fazer perguntas para ela. O que é isso? O que está trancado aqui no meu corpo? Qual é a consciência que mudaria isso? Então, a gente pode começar, por exemplo, a fazer essa comunicação com a própria linha de expressão mais marcada do rosto, né? Não aquela linha de expressão que realmente é só pelo envelhecimento ou pelo, como é que se diz? Pelo movimento, né? Tem pessoas, eu, por exemplo, sou mega expressiva, né? Eu falo com o rosto todo. Tem gente que consegue falar só com a boca. Eu falo com tudo, então acaba tendo mais expressão que outras pessoas, né? Então, uma das formas é essa. A Kátia colocou o que aqui? Cachelli colocou. Acordei com dor em cima do pé esquerdo. Olha que interessante. Na metafísica, o que é a metafísica? A metafísica é além do físico, né? O que está por trás disso além do físico? Então, quando a gente fala de dor, dor, não é sempre, mas normalmente está associado a algum medo ou alguma culpa, tá? Normalmente as dores em gerais têm algum medo ou alguma culpa por trás, que são dois implantes distratores, né? O que são isso? Emoções que tentam controlar e paralisar a gente. Pé. Quando a gente fala pé a gente fala o ir, né? O caminhar, o ir para a vida, o ir para frente, o andar em direção a algo. Então começa a montar o quebra-cabeça, medo, culpa, em relação a ir para algum lugar, em relação a algum movimento que tem que ser feito. E esquerdo, o que é o esquerdo?
O esquerdo tem muito a ver com a parte da relacionamentos, com a parte da família, com a parte mais emocional da questão, da vida da pessoa. Então, por exemplo, a Kate. Kate poderia começar em cima desses pontos aqui, começar a perguntar para o corpo dela. Estamos com medo de fazer algum movimento em relação à nossa família, em relação ao nosso relacionamento, em relação à nossa vida? Tem alguma culpa que a gente está carregando aí, corpo? A gente está se sentindo culpado por alguma coisa que a gente está fazendo ou está deixando de fazer em relação à nossa família? Então, são pontos que vocês, por exemplo, podem começar a ir construindo essa comunicação aí com o corpo. Depois a Kati, bota aqui para nós se isso que você ouviu agora sobre o seu pé esquerdo fez sentido para você, tá? Acredito que é muito relação ao movimento, né, amiga? Porque os nossos pés é o nosso caminhar aqui nessa vida. E muitas vezes nós estamos aí com medo, com culpa de fazer algo na nossa vida, não ir em direção àquilo que eu desejo, e de alguma forma o meu corpo adoece, meu corpo fala. Eu até tinha separado uma parte aqui desse livro que eu tenho ele que fala sobre o corpo e os símbolos, que ele nos fala assim, ó. Alguns já disseram que o corpo não mente. Mais que isso, ele conta muitas histórias e em cada uma delas há um sentido a descobrir. Como o significado dos acontecimentos, das doenças ou do prazer que anima algumas de suas partes. O corpo é a nossa memória mais arcaica. Nele nada é esquecido. Cada acontecimento vivido, particularmente, né, ele relata que é desde a infância e também na vida adulta, deixa uma marca profunda. Então, é o que a Fer trouxe aqui, né? O que a gente traz aí dos nossos sentimentos também em relação ao nosso corpo, que ele acaba adoecendo e se manifestando em uma forma de dor, em uma forma de doença, quando se agrava um pouco mais, né? Que a gente consegue perceber que existem as doenças relacionadas que vão aí em algumas que a gente consegue fazer um tratamento e ficar bem, e outras que a gente tem um progresso aí de anos fazendo tratamento ou até a vida toda. Ó, a Kate colocou aqui que fez sentido. No caso dela, ela acredita que o pé dela está tentando manifestar uma culpa. Olha que interessante, né? E culpa nada mais é que o quê? Uma interpretação equivocada de uma realidade, né? Porque quando a gente fica nessa paranoia da culpa, normalmente a gente está interpretando as coisas não no sentido real, verdadeiro. A gente está interpretando como eu deveria ter feito, eu deveria ter solucionado algo em cima que não foi realizado. Então, cada vez que a gente está na culpa, a gente está na criação de uma paranoia, de uma mentira. Então, a gente tem que trazer essa consciência aí, por exemplo, a Kate, né? Tem que trazer a consciência ali para o pé dela, conversar com o corpo dela no sentido de olhar para essa emoção que ela está sentindo e ir pela verdade, o que verdadeiramente está por trás. Né? A gente faz o que a gente consegue fazer dentro da condição do nível de consciência que a gente está. Que a culpa seja, na verdade, uma forma de a gente aprender a ter os próximos movimentos, mas não de se punir por uma coisa que já passou. Então, fica aí essa dica bacana. Em Axis tem uma ferramenta que a gente aprende, que eu sempre conto para o pessoal que faz curso de barras comigo, tem as 4 perguntinhas que pode mudar qualquer padrão, né? Que a gente aprende no curso de barras. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Como posso mudar isso? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? Então, essas 4 perguntas, eu tenho, inclusive, uma aluna, não sei se ela está aqui com nós ao vivo agora, se ela tivesse, manifeste aí, Lizzie. A Lizzie, que ela curou um joelho que precisaria ser operado só utilizando essas perguntas. Então, todos os dias ela tocava no joelho dela e ficava repetindo essa sequência de perguntas que foram desbloqueando os véus ali que o corpo dela queria manifestar, queria comunicar e ela não estava conseguindo. Então, fica essa dica também de ferramenta para vocês usarem aí para fazer essa comunicação intuitiva com o corpo, né?
Teve uma aqui que colocou o quê? Que o joelho esquerdo tá estranho. Joelho normalmente tem a ver com o quê? Com flexibilidade. Então, é o se dobrar, é o se curvar, é o mudar, tudo que tem a ver com flexibilização, com mudanças, com se dobrar a alguma coisa. Então, a nossa querida ali que botou do joelho poderia olhar para isso na vida dela. Aonde está requerendo uma mudança, uma flexibilização e ela não está fazendo? Será que é o ego inflado que está impedindo esse movimento? Será que é alguma coisa que ela já tem clareza que ela precisa fazer, mas ela não está aceitando esse movimento? Então, o corpo comunica muito, gente. Quando a gente aprende a usar a comunicação com o corpo, é surreal de contribuição esses corpinhos mágicos, né? Amiga, eu gosto muito do joelho, né? Pensar numa lógica assim, do que o joelho faz quando ele se dobra para trás. E quando a gente fala para trás, o joelho nos fala sobre um passado, né? Então, está nos mostrando que a gente está preso a alguma coisa do passado, que a gente não está tendo flexibilidade nesse momento, e a gente não está tendo esse movimento de ir fazer a ação que a gente precisa. Então, o joelho fala muito sobre o nosso passado, fala muito sobre essa questão de flexibilidade. Então, olhar para isso e fazer perguntas, né? O que do passado, daqui a pouco, eu não tô querendo ser flexível, que se eu fosse, daqui a pouco eu abriria uma possibilidade na minha vida. Ou daqui a pouco, que eu tô apegada no meu passado, né? Que eu deveria desapegar, daqui a pouco ser mais flexível e ir para a vida. Da mesma forma que aqui, né, a Sil colocou do ouvido, né? O que a gente não está querendo ouvir, né? A metafísica traz muito essa questão assim do que eu não estou querendo ouvir e automaticamente se reverbera numa dor no meu corpo. Fica aí o questionamento. E às vezes o ouvir, tá, gente? A gente às vezes acha que é muito fora, né? Acha que é muito tipo, eu não quero ouvir, sei lá, meu marido, não quero ouvir alguém fora. Às vezes é o ouvir dentro, né? Às vezes é o compreender a si próprio. O que eu não quero compreender sobre a minha história? O que eu não quero aceitar sobre a minha vida? Então, esse ouvir, às vezes, é as vozes internas, nem sempre são só as vozes externas, né? A Aline colocou aqui doença de pele, erisipela. As doenças de pele, tá? Erisipela não é uma alergia, mas vamos começar pelas alergias, tá? As doenças de pele, até a Fabi Lima, se ela tiver aqui, que é esteta, ela vai dizer, a pele é o nosso maior órgão, né? Então, a pele é o nosso maior órgão, ela se comunica de uma forma no corpo inteiro, né? Então, a mesma pele que tá aqui é a pele que tá lá embaixo e ela tem uma comunicação geral. Então, quando a gente fala de pele, a gente está falando muito de chakra cardíaco. Quando a gente está falando de chakra cardíaco, a gente está falando de emoções elevadas e a gente está falando do quê? De relacionamentos. Então, pessoas que começam a desenvolver problemas de pele, vamos falar das alergias primeiramente, começa a desenvolver problema de pele como alergias, tem que olhar para o quê? Para o estresse. Essa pessoa provavelmente ela anda muito irritada, muito nervosa. As pessoas na volta dela estão irritando ela, estão incomodando. E o que o corpo dela começa a fazer? Começa a manifestar essa alergia, essa irritação, esse nervosismo com a pele, com a alergia, para mostrar essa irritação com o ambiente, para mostrar esse desconforto com o ambiente, com as coisas que estão na volta dela. A erisipela já é uma questão mais profunda. Já é ali uma alteração mais que demanda mais observação. Pode ser esse mesmo padrão, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito irritada, que está sempre na panela de pressão, que pode fazer uso de alguma coisa para abafar esse emocional, tá? Porque tem muita pessoa que a gente olha assim, que a gente fala, ai, mas é tão quietinha, parece tão tranquilo, parece tão de boa. Aí a gente vai ver, né? Acaba às vezes usando álcool, às vezes acaba usando alguma droga, às vezes acaba usando alguma coisa para abafar esse emocional e suprimir um pouco esse nervosismo, essa raiva que tem dentro de si, tá? Então, a erisipela, a gente teria dois caminhos para olhar: para esse padrão de raiva ou nervosismo e para as questões de relacionamento.
chakra cardíaco, principalmente relacionamento com o primeiro com a gente, depois família, que seria a criação, e depois o nosso relacionamento que a gente cria com outra pessoa e cria a nossa própria família. Então, erisipela, a gente teria que navegar por esse sentido para identificar onde que a pessoa se perdeu ali no processo, ao ponto de o corpo dela estar manifestando essa questão com mais intensidade, né? A Fer trouxe aqui de uma forma energética, né? Olhando para o chakra. Eu vou trazer aqui também a pele como uma questão da medicina chinesa. A medicina chinesa traz a pele como um marcador, principalmente relacionado ao órgão pulmão. Então, ela está muito conectada a isso, porque é a respiração, né? Como se fosse a respiração externa do nosso corpo, da mesma forma que o pulmão é a nossa respiração interna. E a medicina chinesa traz muito essa questão emocional, como a Fer trouxe aqui, mas na visão de uma emoção principal, como se fosse assim, a emoção principal quando esse órgão está em desarmonia no nosso corpo, seria a tristeza, que é aquela sensação de sufoco, que também, né, vai conectar ali com a Fer, com essa dor no peito, esse aperto. Então, aquele sufoco em que eu não consigo expressar as minhas emoções, eu não consigo expressar a minha verdade e eu automaticamente não faço esse movimento respiratório de forma adequada e eu crio essa desordem no meu corpo, manifestando no externo, manifestando na nossa pele, que é o maior órgão, como a gente já viu aqui, né? O maior órgão do nosso corpo. Mas é muito em relação a isso, aquele sufocamento. Eu sufoco aquilo, que é muito o que a Fer trouxe aqui também. Eu sufoco aquilo e eu não externalizo o que eu tô sentindo, eu não externalizo as minhas emoções e meu corpo começa a desequilibrar em relação a tudo isso. Eu sempre me lembro que teve uma época que eu trabalhava num hospital, que eu trabalhava num setor muito desafiador, assim, pro meu emocional, sabe? Tinha uma liderança bem complicada, foi uma fase bem desafiadora aí da minha época de enfermeira. E eu me lembro que eu comecei a desenvolver umas alergias bem estranhas, sabe? Era do nada, assim, eu tava lá trabalhando, começava a levantar uns vergões, mas muito vergões. E só passava se eu tomava algum antialérgico. Então eu ia lá, tomava uma Allegra, né, alguma coisa, e dava aquela amenizada, mas só com antialérgico. Na época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, né, e eu não tinha a total entendimento de como o corpo manifesta o próprio ambiente que a gente vive, né? Mas hoje, eu fazendo uma análise lá atrás, eu olho, era uma fase de muita irritação, de muito nervosismo, de muita tristeza. Era uma fase onde eu não expressava verdadeiramente o que eu sentia, porque às vezes nem eu queria me permitir sentir aquilo tudo. Então, se eu for analisar, bate muito aqui com tudo que a gente está falando, né? Inclusive a tristeza que tu trouxe aí como ponto. Foi uma das épocas mais tristes da minha vida. Eu me lembro que quando eu saí daquele setor, o meu marido, o Felipe, falou assim: graças a Deus. Graças a Deus. Daí eu falei assim: mas eu vou ganhar menos. E ele: que bom, vamos ganhar menos, mas graças a Deus que tu vai sair. Porque o ambiente adoece, gente. Um ambiente tóxico adoece. Mesmo quem tem. Eu não tinha na época, tá? Mas acredito que mesmo quem tenha muita inteligência emocional aí, um ambiente ruim afeta o nosso sistema. Mas é da mesma forma, né, amiga? As crianças que têm asma recorrente, renite, sinusite, podem ver que muitas vezes elas estão aí conectadas e dá uma reação alérgica na pele, muitas vezes. Tá uma conectada na outra. Tu vê que, assim, é nítido ver a criança. Daqui a pouco ela tá com uma asma, uma rinite, uma sinusite, e quando vê ela tá com um problema de pele, uma urticária ou algo relacionado a isso. Eu sei porque eu passei a minha infância inteira tendo asma. Eu tenho, né? Tive muito tempo que usar bombinha e usar toda essa questão de nebulização quando chegava no inverno, por exemplo, e podia contar assim, chegava no verão, que daí não tinha os quadros piores de crise asmática, o problema era na pele. Então, tudo que é questão de pele já tinha passado pelo corpo aqui.
Uhum. E não tem dentro do que trabalhou também bastante, né, Nath? Não tem aquele óleo de malaleuca que fala? Melaleuca? Melaleuca. Sim, é um óleo que dá para ser utilizado na pele, né? Passar nessas regiões. A gente utiliza, né? Nós adultos podemos passar direto, mas para crianças, por exemplo, a gente indica passar com ele diluído, por exemplo, no óleo de coco. Passar ele em rolãozinho, passar onde tem mais os pontos de lesões, assim. Não que sejam abertos, né, também, amiga, porque a gente sabe que o óleo em si, ele tem ele é bem forte, assim, e não que ele vai fazer alguma coisa na pele, mas pode ser que dê aquela reação de coçar mais, né? Então a criança, ao invés de deixar ali paradinho, vai querer ir ali coçar mais, aí vai irritar mais a pele e acaba que piora, né, naquele momento. Para quem percebe, por exemplo, que pode ser contribuição, quem tiver aí, por exemplo, curso de Reiki, curso de radiestesia, uma coisa que contribui muito para a nossa saúde é manter os nossos chakras alinhados, que a gente fala, né, que são harmonizados, ou seja, nem hipoativo, nem fraco e nem hiperativo. Então, a gente manter o nosso corpo energético, que é o nosso primeiro corpo sutil, que fica aqui, ó, bem grudadinho com a gente, é uma forma de a gente manter essa comunicação entre os corpos sutis mais distantes e o nosso corpo físico. Então, uma dica aí para quem tem esses cursos é realmente reforçar esse alinhamento, né? Eu sempre falo para as minhas alunas quando elas fazem o curso de radiestesia. Cara, o que que você precisa para alinhar os seus chakras? Vou pegar aqui para a gente ver, né? Uma Quando a gente fala, plaquinha, uns você cristais. precisa do quê? De uma plaquinha, ó. Pode fazer casal junto ainda, marido e mulher, ó. Então, por exemplo, Aproveita, já bota o boy para tratar junto. quando você faz o curso de radiestesia, né? Você vai ali e aí você já tem aqui um gráficozinho. Você pode só alinhar os chakras fazendo o quê? Utilizando cristais ou fazendo movimentos com um pêndulo, né? Utilizando o próprio pêndulo para fazer movimentos de limpeza e harmonização ou associando os dois. Usa os cristais e usa o movimento com o pêndulo. Isso daqui, a gente fazer esse alinhamento aqui 30 minutos na semana, você não leva para fazer o alinhamento, tá? O alinhamento você faz em 5 minutos. Mas deixar o gráficozinho montado de 30 minutos a 1 hora por semana, isso aqui, gente, é de uma riqueza para você manter a sua saúde física sem igual. Porque os teus chakras, eles são responsáveis, né, por comunicar, por drenar, por trabalhar, por movimentar essa energia. Desde a matéria até o mais sutil e do sutil até o plano mais material. Então, essa comunicação que ele faz em forma de serpente, as energias circulam por todo o teu corpo e por toda a tua molécula. E às vezes, quando um chakra começa a ficar ali com probleminha, começa a ficar ali alterado, a gente começa a ter uma manifestação no corpo físico. Essa semana, eu fiz um tratamento para uma menina e a gente identificou na hora ali do alinhamento dos chakras dela que ela possuía 3 chips. Então, ela possuía 3 chips, né, espirituais próximos de 3 chakras dela. E aí, quando eu falei para ela o que poderia estar causando no corpo físico e no comportamento dela, mental e emocional, aqueles chips, ela falou assim: nossa, você tá lendo exatamente o que eu tô sentindo e eu não tô conseguindo explicar para as pessoas. Então, muitas das nossas questões espirituais, que ocorrem também por ataque espiritual, são esses chipzinhos que são colocados no nosso centro energético. Olha a importância desses chakras. Então, esses chips ali vão fazendo uma bagunça na tua forma de pensar, na tua forma de sentir, na tua forma de se comportar. Que aí só um alinhamento e uma limpeza ali já consegue fazer com que tudo volte a fluir com mais leveza e mais naturalidade. Então, esse assunto aqui, que é muito clichê e é muito manjado, que é falar de chakras, é muito importante, gente. E as pessoas pararam de dar valor para isso aqui exatamente por ter conteúdo demais, falando demais, e aí se perdeu, se tornou banal. Mas é esse banal aqui, é esse feijão com arroz que, quando bem aplicado, muda a nossa percepção de saúde. Né, Nath? Com certeza. Mas imagine, né, que
A Fê trouxe ali a gente tem os 7 principais. Se cada um tiver hipo ou hiperativo, um vai estar trabalhando demais, outro vai estar trabalhando de menos, um vai estar parado, daqui a pouco não vai estar conseguindo equilibrar tudo que está acontecendo. E daí a gente começa, daqui a pouco, ficar irritado, ficar nervoso, não acreditar nas coisas. Cada um vai trazer um significado que nem a Fer trouxe aqui, um desequilíbrio no nosso corpo. E automaticamente a gente vai trazendo outras coisas, a gente vai adoecendo, a gente vai deixando com que chips sejam implantados, por exemplo, como a Fer trouxe aqui, com que a gente não sinta energia para fazer as coisas, a gente não consiga fazer os movimentos que a gente precisa no nosso dia, e daí a gente entra em várias paranoias na nossa vida, né? Que daqui a pouco eu não dormi direito, e eu não consigo dormir direito também por causa disso. Então, vários desequilíbrios vão acontecendo e eu não vou percebendo. E se eu alinhasse tudo, desse uma equilibrada, eu já dava um gás e ia para a vida fazer o que eu precisava fazer. Então, percebam que a gente também pode trazer, como a Fer trouxe aqui, algumas coisas simples que podem auxiliar no nosso dia a dia. Da mesma forma que a gente tem óleos essenciais que auxiliam ali também na questão dos chakras, que podem nos ajudar, trazer mais um centramento, trazer mais uma calma, auxiliar no sono, né? Da mesma forma que a gente também tem cristais que nos auxiliam. Então, a gente utilizar a natureza a nosso favor também favorece aí o nosso dia a dia. Isso aí. E aí, tem mais alguma coisa que eles botaram aqui? Deixa eu mexer aqui nessa ambiente tóxico. Me perdi. Aí. Eu também. Deixa eu voltar um pouco aqui na legenda. Ó, minha afilhada está com 7 meses e está com dor de ouvido. Como posso ajudar ela? Conversa com a família que está cuidando dela para observar o que eles andam conversando perto dessa mocinha. Será que é muita briga? Será que é muita discussão? Será que ela anda ouvindo coisas, por exemplo, até mesmo às vezes sobre ela, né? Porque criança pequena dá trabalho. Então, será que ela está ouvindo alguma coisa ali que está machucando ela? Que não é porque ela tem 7 meses que ela não tem consciência, tá? E não é porque ela tem 7 meses que o corpo dela não manifesta. Então, fica aí a dica, conversar com os adultos que estão próximo a ela. A Fábio colocou que a pele é um marcador de saúde, ó. Então, quem tá com problema de pele aí, ó, procura a Fábio. Vamos ver o que mais que colocaram aqui. O Tatá ajudou muito. Mas o Tatá, por exemplo, aqui, que tava com problema de ouvido, foi muito interessante, que o Tatá, ele tinha problemas de ouvido, ele tinha uma otite, eu não me lembro quantas vezes, né, Gabi? Mas acho que ele teve umas 8 otites em um ano, não foi alguma coisa assim? Sei que ele teve muita infecção, precisou de muito tratamento. E aí a Gabi procurou pra gente fazer uma investigação com o que estava acontecendo ali com o Otávio, pra gente fazer essa liberação dessa energia que estava estagnada nessa região. E aí, quando a gente fez aquela comunicação intuitiva, entendeu o que estava acontecendo ali com ele, e a gente conseguiu liberar aquela energia que estava estagnada ali, que não vinha do ambiente. No caso do Tatá, eram outras questões que ele manifestava. Fez a liberação, nunca mais a criança teve otite, né, Gabi? Ela até colocou aqui, ó. 8 em um ano. Meu Deus! 8 vezes em um ano mesmo. Perceba a profundidade que pode ter, né? Uma infecção aí no nosso ouvido querendo comunicar algo, né? E o quanto tem essa recorrência nas crianças, né? As mães aí saem à procura de alguma coisa e daqui a pouco é só uma limpeza espiritual, energética e já vai ajudar, já vai limpar o que precisa e a criança vai viver a vida e nunca mais tem, né? Nunca mais vai ter essa otite na vida enquanto pequeno, enquanto não se conectar de novo com essas questões. Então, o quanto a gente pode liberar fazendo todos esses processos energéticos e espirituais desde pequenos. A gente não precisa ficar adulto e nem ficar doente, né, Ver? Pra gente ir buscar isso. A gente não precisa adoecer, sentir no nosso corpo aquela dor, aquele incômodo, pra gente ir buscar essas mudanças que a gente pode ir fazendo e aprendendo também, porque como a Fer trouxe aqui, a gente pode ter uma placa aí na nossa casa, equilibrar os nossos chakras uma vez por semana, a gente pode ir fazendo vários movimentos em que
são simples, mas precisam de constância. Essa é a diferença, né? A gente fazer a constância na nossa vida. Muitas vezes a gente vai lá, busca uma vez e não faz mais, nunca mais na vida. E o que vai fazer diferença é a gente manter esse processo, manter a constância no que a gente está fazendo. Eu tava olhando aqui, ó. Olha só que interessante, né? Ó, o Tatá do ouvido, vou pegar e vou trazer aqui, porque já que a mãe dele tá aqui expondo ele, então vamos expor ele. O Vamos expor. Tatá, quando eu tratei ele para esse ouvido dele, olha que interessante o que mostrou. Eu precisei fazer exatamente, ó, um alinhamento de chakras, que foi o que a gente falou, e precisei trabalhar com ele a questão com gráfico radiônico. Foi o que a gente conseguiu curar esse garotão, foi com os gráficos. Eu tô até olhando aqui quantos que a gente precisou fazer. Espera aí que eu tô olhando aqui na ficha. Porque a ficha dessa família é grande, gente. Não quero dizer nada. Eu atendo todo Quero mundo. dizer nada, que essa família está se puxando para se ajudar. Essa família tá evoluindo. Cadê? Eu quero achar bem certinho aqui o Tatá, quais que eu fiz para ele. Olha só o Tatá. Olha que interessante. Eu fiz para ele um alinhamento de chakras e trabalhei com um gráfico. Aí, depois de alguns meses, eu fiz uma mandala para o ouvido, a mandala radiônica sagrada para o ouvido dele. Para a gente fazer essa comunicação, né? Entender qual é a consciência que estava por trás daquela otite dele. E essa mandala eu fiz dia 8/10/2022. Essa mandala. E nunca mais precisamos fazer nada para o ouvido. 2 tratamentos. Percebe? 2. 2 tratamentos e a gente curou o ouvidinho desse garotão. Ó! É balão para comemorar. Até balão para comemorar saiu. Precisa acalmar minha filha. Ai, Odi! Se ela puxou o pai, olha, nós vamos ter que tacar óleo essencial nessa garota aí. 2 anos que ele não fica doente, desagado. Viu? 2 anos que o nosso Tatá não fica doente. As fichinhas dos clientes. Só uma menina muito organizada. Ai, ai, ai. E quem já trabalhou em pediatria, dona Fabiane aqui, que já trabalhou e já foi enfermeira na pediatria, sabe que as mães ficam bem doidas quando as crianças estão assim, com essa recorrência que vem, vai, volta para casa e toma antibiótico, daqui a pouco termina o antibiótico, é 20 dias, termina, começa de novo, vai, volta pro médico, leva de novo, começa outro, e essa sessão nunca termina, essa saga nunca termina. As mães ficam assim enlouquecidas, tentando encontrar uma forma, tentando encontrar um meio para melhorar a criança, porque elas não, né, não dormem direito, às vezes não comem mais direito, fazem todo esse processo. E olha, vindo para uma terapia já vai ajudar. Ó, já tem atendimento aí, Fernanda. Tu me marca atendimento para a fila do Odilon agora. Ai, Odi, pra tua filha tem que ser a distância, ela é muito pequenininha ainda. A gente faz que nem a gente fez com o Tatá da Gabi, faz a distância. Ai, ai, ai. Aí que a Fabi falou que as mães só querem antibiótico. Ir na feira e na Nath resolve mais que antibiótico. Ah, não, gente. Às vezes precisa de um antibiótico, sim. Que dá para dar uma amenizada assim, dá, né, amiga? Tá. Não sei. Essas crianças maravilhosas. Para vocês, conversem com o corpo, tá? Normalmente tem uma emoção, um pensamento ou algo por trás dessa dor. Vocês podem fazer aquela comunicação que a gente ensinou lá no início da live ou usar as 4 perguntas mágicas para acessar a consciência, tá? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? Para ver se você acessa a informação que está aprisionada, estagnada ali no seu corpo. Sempre tentem observar o local, o lado, qual é a região do corpo, qual é o chakra que está associado com aquela dor, para a gente fazer também facilitar essa análise, né, energética do campo ali, para também facilitar a mudança ou tratamento. Associem na vida de vocês ferramentas simples como o Reiki.
Quem não tem curso de Reiki é para ontem que tem que fazer. Porque é um curso maravilhoso para a gente aprender a fazer o próprio alinhamento, trabalhar as próprias estruturas de dentro para fora, saber alinhar os seus chakras, saber entender o que cada chakra está manifestando. Quem já tem radiestesia radiônica, manter sempre, né, os seus corpos aí equilibrados, harmonizados. Pode utilizar gráficos radiônicos para fazer os seus tratamentos para a saúde. Quem está com um problema muito mais intenso, como por exemplo o Tatá da Gabi, tem que fazer às vezes uma mandala radiônica sagrada para entender o que está por trás dessa questão que já é mais crônica na vida daquela pessoa, né? Porque um ano manifestando o mesmo problema já se torna crônico. Então, às vezes, a comunicação tem que ser mais profunda. Para a gente acessar a consciência, às vezes tem que usar, por exemplo, a mandala, que é uma ferramenta para a gente acessar isso. Então, a gente tem aí, recursos é o que não falta. A gente só precisa integrar esses recursos na nossa vida, né? Que nem a Nath falou ali, óleo essencial, cuidar melhor do corpo. Tudo isso a gente vai integrando e vai fazendo com que a nossa saúde fique mais harmônica. E eu quero saber quem está aqui nessa live que já é reikiano ou já tem alguma formação, se utiliza essas técnicas na sua vida. Olha a Fernanda já balançando a cabeça aqui. Para quem foi pedir isso? Eu já vou responder. Não! Gente, o povo de Reiki são os alunos que menos usam as técnicas. E não é um julgamento, é uma informação mesmo, né? E é tão simples. Claro, o Reiki Usui, para quem tem o Reiki Usui, realmente é um Reiki com mais forma e estrutura, né? É um Reiki mais elaborado. Mas quem tem, por exemplo, o Reiki xamânico, que é o que eu dou, cura xamânica estelar, é um Reiki super simples. Você não tem forma nenhuma. Você pode só chamar a energia do Reiki ou você pode usar algum símbolo. Às vezes se aplicar. é uma coisa simples de fazer. É falar uma frase. É falar uma frase o Reiki. Olha, gente, não. Tem umas alunas aí falando que não fazem. Olha aí, ó. Eu sou e não uso. Eu sei disso. Eu sei disso. As pessoas são verdadeiras. Estão aqui falando a verdade em live, ao vivo, estão dizendo aí que não estão usando. Ai, ai, ai. Bora. Agora pergunta se ela fica sem tomar os remedinhos. É. Não fica nem sem passar skincare. Sem skincare. Sem skincare ela não fica. Agora, sem usar o reiki, deixa, né? Bonito. Pergunta se ela Bonito. Pergunta se ela dorme de maquiagem. É verdade esse bilhete. Acho que não. Eu espero que não, né? Ai, ai, ai. Então, bora lá? Vamos encerrar essa live que daqui a pouco meus clientinhos estão chegando. Eu tenho mãe e filho daqui a pouco para atender. O que mais é possível? O que mais é possível. Bora lá, gente? Hoje foi mais um bate-papo com vocês mesmo, tá? Próxima quarta a gente volta às 8 e volta com conteúdo aí. Hoje foi mais um bate-papo mais leve, uma coisa mais solta. Porque a gente dá assim, né? Quando a gente sai do nosso script, a gente fica mais solta. Beijo! Beijo!